Boa noite, amada igreja. Queremos saudar com uma mensagem especial. Feliz Dia das Mães. Amém. Glória a Deus. Esse é um domingo especial e nós queremos desejar a você, sim, feliz Dia das Mães. E junto com isso, nós queremos dar início a uma noite de adoração, de louvor pelas nossas mães, pelo Senhor, pelas nossas famílias. E eu quero te convidar a nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ali vai falar da história de Joquebede, a mãe de Moisés, uma mulher preciosa que guardou a vida do seu filho. Ela representa Cristo. Na hora da tribulação, ela escondeu o seu filho por 3 meses. Deus quer nos esconder e que você receba essa palavra que diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Aqui mostra Joquebede. Ela guardou o seu filho, protegeu de ser morto, porque existia um decreto, existia uma ordem para ser morto todas as crianças do sexo masculino, mas ela guardou o seu filho. Ela foi uma mulher valorosa. E você, deixe Deus guardar a sua vida, deixa Deus esconder a tua vida nele, por mais que as coisas possam estar difíceis, mas Deus quer esconder você. Eu quero te convidar a nós estarmos orando, consagrando esta noite ao Senhor. Feche os teus olhos se você tem essa liberdade. Vamos orar a Deus e pedir o Espírito Santo. Pai, nós te pedimos que Tu estejas conosco aqui, abençoando, Senhor Deus, as nossas vidas, que o Senhor Deus possa alcançar cada pessoa, cada homem, cada mulher na sua casa, nos seus lares, enchendo, Senhor Deus, de vida. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje é um dia especial, é um dia das mães. Nós te louvamos por essas mulheres vigorosas, essas mulheres que dão a vida pelos seus filhos. Abençoa, Senhor Deus, a cada mãe, em nome de Jesus. Mas acima de tudo queremos cultuar ao Senhor e te agradecer pela vida delas, porque ela nos gerou, cada um de nós foi gerado por uma mãe, e nós te louvamos por isso. Pai, fica conosco, abençoa nossa reunião, nosso culto. Queremos adorar a Ti, bendizer ao Teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, queridos. Escuridão me dizer
és um bom Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu cuida das nossas vidas, Tu guarda o nosso coração e os Teus olhos estão sobre nós, Senhor. O Senhor sabe como estamos nos sentindo, como está o nosso coração, Senhor. Tu conheces a nossa vida e nada nós podemos esconder de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos, Senhor, louvar e engrandecer o Teu nome nessa noite, Senhor, porque só Tu és digno de receber a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso louvor, Senhor, como um aroma suave diante dos Teus ouvidos, em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo Tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar quando Tu olhas para mim, me enches com Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo Tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar quando Tu olhas para mim, me enches com Tua paz. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar quando Tu olhas para mim, me enches com Tua paz. Quando Tu olhas para mim, me enches com Tua paz. Pai, nós queremos chegar na Tua presença agora em oração, rendidos a Ti, abrindo o nosso coração para que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Vem Espírito Santo de Deus, traz revelação e nos alimenta nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos.
Nós queremos refletir hoje a respeito de sofrimento, a beleza do sofrimento. E talvez você possa pensar assim, o que sofrimento tem a ver com o Dia das Mães? Mas na verdade tem muito a ver. Nos últimos dias eu tenho refletido bastante a respeito disso. E todo o caminho de maternidade, ele está marcado por sofrimento. Em intensidades diferentes, mas ele está presente. Desde o momento que a gente decide ser mãe e começar a tentar, às vezes tem angústia, será que vai dar, será que não vai? Uma espera mais longa do que o imaginado. Às vezes realmente é um tempo de sofrimento. E depois, um sofrimento físico, muitas vezes um desconforto, sofrimento leve. E o próprio nascimento é com base em sofrimento, o final da gestação. E depois que o filho nasce, a gente pensa, agora acabou o sofrimento. Mas eu, quando me tornei mãe, me vi muito mais fraca em alguns aspectos do que antes. Porque parte de nós está fora do corpo. E a gente não tem controle sobre isso. Então, às vezes, a gente sofre quando vê um filho doente e não tem o que fazer. Você gostaria de poder trocar de lugar com ele, não pode. E você sofre com isso. Você sofre com as dores deles, com as perdas deles. Você sofre com as frustrações dos erros que você comete como mãe. Então, a maternidade e o sofrimento caminham lado a lado. E por isso eu tenho pensado a respeito da beleza do sofrimento. A verdade é que nós temos a tendência, como seres humanos, a evitar o sofrimento. Nós não gostamos de sofrer. Nós queremos ser fortes. Nós somos criados para cada dia nos tornarmos mais fortes, mais vencedores, mais corajosos. E a nossa tendência é fugir do sofrimento. Nós não queremos sofrimento. Quantas pessoas hoje estão sofrendo com o cenário atual que a gente está vivendo? E nós não gostamos de nos deparar com o sofrimento. Mas eu quero conversar com você nessa noite a respeito da beleza do sofrimento. O que nós podemos tirar de bom do sofrimento? E para isso eu quero olhar com vocês para a Bíblia e ver o que o Evangelho tem a nos ensinar sobre sofrimento. E nós vamos mencionar aqui alguns pontos, 5 pontos que vão nos ajudar a refletir a respeito disso. O primeiro deles: o Evangelho é uma mensagem que inclui sofrimento. Em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, diz o seguinte: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu até aqui, segundo as Escrituras. Então, nesse texto, Paulo resume a história do Evangelho, que se baseia em morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15, 3 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, Cristo sofreu. O Evangelho que nós pregamos, que nós cremos, ele é um evangelho de sofrimento. Então, quando nós temos a tendência de achar que a vida cristã nos isenta do sofrimento, nós estamos nos enganando. Porque nós entramos na vida cristã por causa do sofrimento. Por causa do sofrimento de Cristo. É uma mensagem que inclui sofrimento. E nesse sentido, o evangelho nada mais é do que a história do sofrimento do nosso Salvador. O segundo ponto: por causa desse evangelho, temos um Deus que se compadece de nós quando nós sofremos. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 18,
nós vemos que Cristo pode nos socorrer e se compadecer por nós, pelo fato de ter sofrido e ter sido tentado. Diz lá: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus Cristo, ele sofreu como nós. Ele sabe exatamente o que nós sentimos e entende perfeitamente a nossa dor. Então, é um grande consolo nós podermos recorrer ao Senhor nas nossas piores dores, nas nossas piores horas. A nossa situação não é estranha a Jesus, porque Ele é um homem de dores, Ele sabe o que é sofrer. Então, quando nós sofremos, nós temos um Deus que se compadece de nós. O terceiro ponto, o sofrimento de Cristo nos serve de exemplo para a nossa vida. Ao contrário do que algumas pessoas ensinam, como eu mencionei antes, de que quando você entra na vida cristã, tudo vai dar certo, não tem mais dor, acabaram os problemas. É um engano, porque a Bíblia ensina que pelo fato de Cristo ter sofrido sem pecado, Ele é o nosso exemplo de como vivermos em meio ao sofrimento. Então, se nós olharmos para outro texto da palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Jesus Cristo é o nosso mestre, nós somos seus discípulos. Então, o caminho de cruz é um caminho de sofrimento. E isso vai fazer parte da nossa vida. Mas Ele nos ajuda em cada tentação, em cada dor. Então a Bíblia desconhece a ideia de que os cristãos não passam pelo sofrimento. Isso é um engano. Ela assume a realidade de que essa é a direção que nós vamos caminhar. O quarto ponto, houve propósito no sofrimento de Cristo e há propósito no nosso sofrimento. Não foi em vão que Jesus sofreu. Não é em vão que eu e você sofremos. Não é por simplesmente um capricho da vida, ou uma peça que o inimigo está pregando em você, ou apenas um descuido da sua parte que está trazendo esse sofrimento. Mas Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E o sofrimento, ele tem a função também na nossa vida de revelar o estado da nossa alma, ou da alma humana, do espírito afastado de Deus, morto nos seus pecados. Então, quando a gente contempla o sofrimento da humanidade hoje, de mães que perdem seus filhos, de famílias separadas, e todo tipo de sofrimento, e nós olhamos com os olhos da fé, nós podemos ver ali Deus revelando a forma como Ele está vendo o estado da humanidade, que está afundada nos seus pecados, distante dEle, vivendo uma miséria. E em Hebreus 2:9, de Cristo é dito o seguinte: por causa do sofrimento da morte, Ele foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Esse foi o propósito do sofrimento de Jesus. Ele sofreu em nosso lugar. Ele morreu para nos salvar. Então esse é o propósito
do sofrimento, foi através de morte, de renúncia, de dor. Cristo sofreu com um propósito e foi coroado por isso. E da mesma maneira, a Bíblia nos oferece os para quê para o nosso sofrimento. Porque muitas vezes a gente começa a se perguntar, por que eu estou sofrendo? O que eu fiz para estar passando por isso? E nós não encontramos respostas. E muitas vezes nem vamos encontrar. Mas se nós mudamos, a pergunta do para quê, provavelmente nós vamos encontrar um propósito naquele sofrimento. Eu quero mencionar 3 versículos aqui. 2 Coríntios 1:9 diz assim: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então a nossa fraqueza, a nossa limitação, o nosso sofrimento tem a função de elevar a nossa confiança a Deus, não mais em nossas capacidades. O segundo versículo, 2 Coríntios 4:7. Somos vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E ainda, 2 Coríntios 4:10. Levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Quantos de nós encontramos de fato Deus por causa do sofrimento? Talvez se tudo estivesse dando certo na sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, as suas finanças, relacionamentos bem-sucedidos, sonhos realizados, você corresse o risco de se perguntar: por que eu preciso de Deus? Eu estou dando conta, está dando tudo certo, eu confio no meu braço, eu sou forte, fui criado para ser forte, tenho conquistado as minhas coisas. Quando o sofrimento vem e desmonta essa figura de falsa força ou de força mortal, que é limitada, ela acaba com a morte, nós nos deparamos com um Deus que quer ser aperfeiçoado na nossa fraqueza. Em João 9:3, houve uma dúvida do porquê aquele homem estava sofrendo daquele jeito. E os discípulos perguntaram para Jesus: foi ele que pecou? Foi os seus pais que pecaram? Eles queriam saber por quê do sofrimento. E Jesus traz uma resposta: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Às vezes o único motivo do sofrimento que nós enfrentamos é para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida, para que Deus seja glorificado. Quando nos falta força, Ele vem com a força sobrenatural dele e nos levanta contra todas as possibilidades, porque Ele é o Deus do impossível. O ponto aqui é importante: nós sofremos com propósito. E nós não estamos lidando com o acaso. Nada foge do controle de Deus. Nós não estamos sob, como eu falei antes, a ação do diabo somente, ou das circunstâncias da vida, mas Deus é soberano sobre tudo. E Ele usa as adversidades conforme os seus planos. Então, se nós temos essa consciência de que Deus está fazendo algo em nossa dor, isso muda a maneira como nós experimentamos o sofrimento. Nós aí conseguimos encontrar beleza no sofrimento. E quantas vezes nós temos a tendência de evitar, fugir. Não estou dizendo com isso que nós precisamos buscar o sofrimento ou desejar ter uma vida miserável. Não é isso. Não é isso. Nós queremos ser felizes e viver uma vida boa e plena, em paz, descansados. E isso está tudo certo. Mas quando o sofrimento vier, e ele virá,
Nós precisamos cuidar para que a nossa visão a respeito disso seja uma visão focada em Deus, encontrando a beleza do sofrimento. E por último, graças ao Evangelho, o sofrimento deixará de existir. Nós temos que estar certos de que por meio dos sofrimentos de Cristo, Deus resolveu o problema do nosso sofrimento. Vai chegar um dia em que o mal não mais existirá. Não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, nem sofrimento. E nós estaremos livres das consequências do nosso pecado e da interferência maligna nas nossas vidas. Se de um lado nós temos o sofrimento presente, como diz em Romanos 18, do outro lado nós temos a esperança de que a criação será liberta por completo do cativeiro da corrupção. Porque o sofrimento hoje é consequência do pecado. Então, eu quero te encorajar nessa noite a que você comece a talvez não tentar mais ser forte, mas que você assuma a sua fraqueza. Não tem nada de errado nisso. Assuma a sua fraqueza. Nós somos fracos, nós somos seres limitados. Quanto antes nós entendermos isso e assumirmos essa postura, antes nós daremos espaço para que a força e o poder de Deus tomem conta da nossa vida. Nós não seremos derrotados, nós não seremos conhecidos como fracos. As pessoas olharão para nós e verão força, e verão coragem, e verão vitória, mas não é nossa, é daquele que venceu, é daquele que é forte, é daquele que é corajoso em nós. Essa é a beleza do Evangelho, e o Evangelho é o sofrimento. Você não precisa ser forte. Você não precisa vencer todos os dias. Você pode, diante de um Deus que é Pai, diante de um Deus que é amor, assumir a sua fraqueza, assumir a sua postura de joelho dobrado, de confissão das suas derrotas e dizer: Deus, eu sou criatura, eu não consigo, mas eu reconheço que o Senhor é a minha força, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Essa mensagem tem o propósito de te encorajar a ser fraco diante de Deus, a assumir o sofrimento, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando nós colocamos os nossos olhos no sol da justiça, que é Jesus. Deixa Deus mostrar a força dele na tua vida. Confesse diante dele a sua necessidade. Diga: Pai, eu não consigo mais. Eu desisto diante do Senhor, para que a tua força venha sobre mim e me faça forte. Então nós precisamos concluir a partir disso o que a Bíblia nos ensina. Nessa vida, nessa existência, nós vamos sofrer. Não se surpreenda quando os ventos baterem à sua porta. Não é bom sofrer, não é bom. Não estou dizendo com isso que eu gosto de sofrer. Com certeza Jesus não achou divertido a sua via crucis. Não foi agradável, não é bom. Não é bom receber um diagnóstico ruim, não é bom perder um emprego, não é bom ter problemas financeiros, não é bom. Mas nós precisamos confiar em Deus, colocar os nossos olhos nele e deixar que na nossa fraqueza nós nos tornemos fortes. Na verdade, nós não nos tornaremos fortes, mas a força dele virá sobre nós, nos levantando, nos animando, nos encorajando. A Bíblia diz que no meio do sofrimento existe graça, existe misericórdia de Deus para todos os nossos dias, os bons e os ruins. Então aproveite
o seu sofrimento, se você está nele hoje, ou aquele que um dia virá, como uma oportunidade para você se aproximar de Deus, para você se render a Ele. Encontre, procure a beleza do sofrimento. Eu gostaria que você ouvisse essa canção e abra o teu coração, olhe para dentro de você. Você já pensou em recorrer a Cristo? No meio do teu sofrimento, Ele sabe o que é sofrer. Eu te convido a refletir nessa hora, tire um tempo de oração e entregue a Deus a sua ansiedade. E descanse e se alegre nas promessas divinas. Deixe o Espírito Santo falar com você. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça, luz. Oh, Senhor, nos ajuda por meio dessa palavra a sermos transparentes diante do Senhor, a permanecermos firmes na nossa fé, confiando, Deus, que a tua graça nos basta. Não nos cabe a nós investigar os motivos, as causas do nosso sofrimento, mas nós decidimos descansar em ti e nos alegrar nos propósitos que o Senhor já revelou nas Escrituras, que é nos aproximarmos do Senhor, que é glorificarmos a ti em toda e qualquer circunstância. Eu oro, Deus, por aquele que está sofrendo agora. Vem com teu consolo, Espírito Santo, mas que de alguma força, de alguma forma, nós possamos encontrar, Deus, a tua força e a beleza do sofrimento, no meio da dor, no meio da dificuldade. A exemplo da maternidade, Deus, que sempre olha para o propósito maior, suporta todo o sofrimento, por amor dos seus filhos, pela felicidade dos seus filhos, gera em nós esse mesmo sentimento, essa mesma confiança, de que se trata de algo maior, que vale a pena sofrer, que nós não desistiremos da nossa fé, nós não tiraremos os nossos olhos de ti, Senhor, porque o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas dores, e nos faz mais que vencedores. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. E eu oro agora, Deus, por cada família reunida. Estende a tua mão para abençoar cada casa com a tua paz, com a tua provisão, que todos possam te conhecer verdadeiramente como um Pai de amor. Abençoe em especial as mamães que estão ouvindo. Dá uma graça para elas, Deus, serem mães sábias, que conduzem os seus filhos pelo caminho da salvação. Dá sabedoria a cada uma delas, e paciência, e amor, e cuidado, que nós aprendemos contigo, Espírito Santo. Abençoa as famílias. Obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queremos então dar sequência ao nosso culto essa noite, para nos prepararmos para a ceia do Senhor.
Você que está com a sua família em casa, você que já separou os seus elementos da ceia, preparou o suco, o pão, que queremos juntos celebrar a morte do Senhor essa noite. Mas antes de nós cearmos juntos, eu quero ler uma palavra contigo que está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, que fala a respeito de nós nos prepararmos para este momento. A ceia é para pecadores, para mim e para você. Nós que queremos comunhão com o Senhor, que precisamos do sangue do Senhor nas nossas vidas. Mas Paulo, ao escrever a Coríntios, ele manda as pessoas a examinar-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ceia do Senhor é para pecadores, é para os filhos do Senhor. Se você confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode participar da ceia. Nós precisamos do Senhor e nós queremos fazer isso em memória dEle. Todas as vezes que reunirmos no nome dEle, nós queremos celebrar a sua morte até a sua vinda, até celebrarmos juntos a ceia que o Senhor tem preparado nos céus para mim e para você. Mas eu quero te convidar a você a estar orando, confessando os seus pecados, se preparando para este momento. Eu te convido, se você pode, feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que Tu és soberano sobre todas as coisas. O Senhor conhece o profundo da nossa alma, a intenção do nosso coração, e te pedimos, nos lava com o Teu sangue, nos perdoa, Senhor. Todo o escrito de dívida que era contra nós já foi apagado, e nós vamos à cruz do Calvário e nos valemos do sangue do Cordeiro, e queremos agora, Deus, nos arrepender dos nossos pecados, e queremos celebrar a nova aliança no Teu sangue, para juntos celebrarmos em memória do Senhor a ceia do Senhor. Venha sobre nós agora, enche as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Na noite que o Senhor foi traído, Ele estava com os seus discípulos, e enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças ao Senhor, partiu e disse: comei dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. Depois de haverem ceado, Ele tomou o cálice na nova aliança, no meu sangue, o sangue que purifica pecados, e disse: bebei dele todos em memória de mim. E essa noite eu e você queremos celebrar a ceia do Senhor juntos, partindo, comendo do pão e bebendo do cálice. Se você tem preparado os seus elementos, agora queremos orar por eles para juntos comermos do pão e bebermos do cálice. Queremos orar: Pai, nós consagramos a Ti os elementos da ceia, consagramos o pão, o suco da videira, Senhor, porque queremos receber a vida de Cristo. Ele morreu para nos dar vida, e os elementos da ceia, o pão vivo que desceu do céu, queremos comer dele, e, Senhor Deus, sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, que redime dos nossos pecados. Consagramos os elementos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Reparta o pão e coma. Agora pegue do cálice do Senhor. Se você tem a liberdade de servir o seu irmão, diga que essa é a aliança em Cristo, a nova aliança que purifica pecados. Bebei dele todos.
Amém, queridos. Glória a Deus. Você está repartindo com sua família. Mas eu quero orar ainda, desejando uma semana abençoada, para que Deus abençoe a sua vida. E nós queremos encerrar este culto. Também a Igreja Seara quer desejar esse dia especial, lembrando das mães. Você, mamãe, que tenha um dia especial, que o Senhor carregue a sua vida, enche o seu coração com alegria e com prazer nele. Muito obrigado, você que é mamãe, que gerou a todos nós. Que Deus abençoe. Você que quer ir para uma semana abençoada, você tem a liberdade, dê as mãos da sua casa e vamos juntos orar, consagrando ao Senhor. Pai, nós entregamos a Ti este dia, entregamos a Ti esta semana que começa. Pedimos que o Senhor vá à nossa frente, que o anjo do Senhor vá à nossa frente, como Moisés, que disse: se o Senhor não for à nossa frente, nós não sairemos daqui. Nos abençoa por onde quer que formos, Deus, ao trabalho, ao ficarmos em casa. Fica conosco, guarda a nossa vida, nos livra do mal e nos dá alegria por saber que o Senhor está conosco. Assim eu oro por cada família, Deus, da Igreja Seara, e pelas famílias que estão nos assistindo. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Uma boa semana. Deus abençoe.